Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade aí à segunda parte da nossa aula sobre o nosso tema, né? Tema muito importante sobre arritmias, tá? Na semana passada nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho, né? De ver um pouco sobre as taquiarritmias no contexto da sala de emergência. E hoje nós vamos falar aí, basicamente, né, das bradiarritmias. Antes, porém, eu gostaria de fazer alguns acréscimos, né, e alguns reforços em alguns conceitos que foram fornecidos para vocês na minha aula da semana passada, que eu acho importante que eles sejam reforçados, tá? Dada a importância do tema, né? E a própria prevalência desse tipo de patologia no contexto, né? No ambiente da sala de emergência. Então, pode ser que tenha alguma coisa repetida em relação à aula anterior, mas essa repetição, ela é proposital, exatamente para poder se fixar mais, né? Essa teoria, né? Essa análise, né? Essa visão sobre as arritmias. Então, mais uma vez, reforçando, né? Do ponto de vista aí das taquiarritmias, das arritmias, o tratamento ele sempre vai ficar, né? Apoiado, né? Num duplo pilar, aonde nós vamos utilizar ou os antiarrítmicos ou vamos fazer a cardioversão e desfibrilação, lembrando, né, que o uso de antiarrítmicos normalmente fica reservado para situações onde o paciente encontra-se em um estado de compensação hemodinâmica, num quadro de estabilidade hemodinâmica, né? E nós entendemos que estabilidade hemodinâmica, no mínimo, requer aí uma pressão arterial média acima de 65, um Glasgow superior a 12, tá certo? E uma saturação acima de 92%, tá bom? Já a cardioversão e desfibrilação, a cardioversão elétrica sincronizada e a desfibrilação são atitudes terapêuticas, né, as quais nós fazemos o tratamento dessas arritmias, nesse caso específico dessas taquiarritmias, na vigência da instabilidade hemodinâmica, né? Ou seja, aquele paciente comatoso, instável, torporoso, com uma pressão arterial aí abaixo de 65 milímetros de mercúrio, tá bom? Ou seja, cujo transporte e a oferta de oxigênio, de uma maneira ou de outra, possam estar comprometidos. Nós não podemos, né, nos dar ao luxo de esperarmos a ação de fármacos. No que diz respeito a antiarrítmicos, quando vocês estiverem aí no próximo ano na disciplina de clínica médica, né, de cardiologia, vocês vão estudar isso detalhadamente, mas essa é uma classificação, né, bem tradicional dos antiarrítmicos que existem, né, que nós utilizamos aí largamente no tratamento das taquiarritmias, especial atenção aí para a amiodarona, tá bom? Essa classe ela vai de 1A até 4, incluindo o digital e adenosina, tá bom? Lembrando que na maioria de todos esses antiarrítmicos, né, os mais utilizados no nosso dia a dia são, sem sombra de dúvida, a amiodarona, em segundo lugar, os bloqueadores de canal de cálcio, que são classe 4, né, exemplificados aí pelo verapamil e o tiazem, tá bom? E o Zumb, normalmente aí representados pela lidocaína e bem menos pela fenitoína, tá bom? Esse, né, relembrando da aula anterior, é o nosso aparelho de cardioversão elétrica,
né, e desfibrilador. São duas versões de entrega de energia, uma sincronizada e a outra não sincronizada, através de duas pás, tá? Na maioria das vezes, a colocação das pás segue esta metodologia, apex cordis e região infraclavicular direita, tá? Quando nós vamos fazer a cardioversão elétrica sincronizada, o aparelho, né, ele dispõe de uma tecla onde nós sincronizamos esse choque de forma que a energia entregue pelo aparelho ao corpo humano, né, ao coração, ela vai cair exatamente em cima aí da onda R do eletrocardiograma que está sendo demonstrado, exatamente para poder tentar sincronizar. E no caso da desfibrilação, a entrega é única, independentemente do ciclo. Bom, mais uma vez, cardioversão elétrica sincronizada é um procedimento que, na maioria das vezes, é eletivo, né, em que se aplica o choque elétrico de maneira sincronizada, ou seja, o paciente deve estar monitorado no cardioversor. Não se esquecer, né, que antes de nós aplicarmos o choque elétrico, o botão de sincronismo deve estar ativado. Esse paciente deve ter sido previamente informado sobre o procedimento a qual vai ser submetido. Esse paciente deve, se as condições clínicas assim permitirem, né, ele deve ser submetido a uma seroanalgesia leve, com um hipnótico analgésico de curta duração e que, preferencialmente, não cause nenhuma depressão respiratória, de forma que, no momento do choque elétrico, esse paciente ele vai estar adormecido, tá? Ele não vai sentir o golpe, né? Ele não vai sentir o impacto da cardioversão, do choque. Já a desfibrilação elétrica, né? Nós temos como definição, é um procedimento terapêutico que consiste na aplicação de uma corrente elétrica contínua, não sincronizada, tá? Com qualquer designação elétrica, né, do complexo QRS, tá bom? Esse choque, essa corrente elétrica, ela é entregue de maneira ampla e uniforme em todo o músculo cardíaco, de forma que, naquelas situações onde nós temos inúmeros e múltiplos focos de automatismo, estes sejam abolidos, né, frente a esse choque elétrico, e reestabelecido o sistema de condução fisiológica habitual. Ele despolariza, né, essa corrente elétrica, esse choque, ele despolariza em conjunto todas as fibras musculares do miocárdio, tornando assim possível a reversão das arritmias graves. E quando nós falamos em arritmias graves, voltando à aula anterior, nós nos reportamos a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, ambas, né, de uma gravidade intensa, na maioria das vezes decorrente de eventos de insuficiência coronariana, tá bom? E, uma vez feito essa despolarização em conjunto de todas as fibras, teoricamente, o nó sinusal ele vai retomar a geração e o controle do ritmo cardíaco. Tudo bem? Como nós vimos na semana passada, aqui um exemplo de taquicardia atrial paroxística, tá bom? A gente já falou sobre ela, não vou repetir. O próprio tratamento dessa taquicardia atrial paroxística, né? Nós buscarmos as principais causas, tais como disfunção do nó sinusal, miocardiopatias atriais, doenças pulmonares e fármacos, principalmente digital, tá bom? Normalmente, só de você retirar a droga causadora ou a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos ácido-básicos prévios, você consegue aí reverter esse quadro de taquicardia atrial paroxística. Mais um reforçozinho em relação aí à fibrilação atrial, tá? Que eu gostaria de colocar para vocês.
tá bom? Dada a importância, sempre lembrar, é uma taquicardia supraventricular, aonde nós temos o RR irregular, tá certo? Este, por sua vez, estreito, como nós estamos vendo aqui nesse traçado eletrocardiográfico, ou seja, com uma duração menor do que 0,12 segundos, tá bom? E a ausência completa de onda P, como a gente pode ver aqui, né, nesse último traçado. Não existe a onda P e o RR vai estar irregular. Essa é uma das principais características, tá bom? Do traçado eletrocardiográfico da fibrilação atrial. Lembrando que eu estou aqui enquanto urgencista e emergencista, eu estou falando para vocês das taquicardias, da fibrilação atrial aguda paroxística, né? Aonde pressupõe-se que é uma arritmia inédita nesse paciente, visto que classificações da fibrilação atrial, tais como persistentes ou permanentes, isso aí a gente vai deixar para vocês aí ampliarem os conhecimentos durante a disciplina de cardiologia. Normalmente, a fibrilação atrial paroxística aguda, né, ela tem uma evolução menor do que 48 horas. Isso é muito importante, por isso que eu estou ressaltando de novo o tema da fibrilação atrial para vocês, porque as 48 horas vão ser um divisor de águas, tá certo? No que diz respeito a tratamento e conduta frente ao paciente. Na maioria das vezes, a fibrilação atrial ela é consequência de hipertensão arterial sistêmica descontrolada, disfunções do nó sinusal, cardiopatias estruturais, cardiopatias isquêmicas, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, desequilíbrios ácido-básicos importantes, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tá? O paciente, na maioria das vezes, ele vai ter uma sensação de batedeira, uma sensação de taquicardia, ele pode apresentar quadros de pré-síncope ou até mesmo de síncopes, tá certo? Dispneia súbita, angina de peito podem acontecer, ok? Do ponto de vista de tratamento, né, reforçando o que foi falado na semana passada, quando o paciente estiver, né, com instabilidade hemodinâmica, nós vamos controlar a frequência cardíaca desse paciente, ok? Na maioria das vezes, em sendo menor do que 48 horas, cursando com a estabilidade hemodinâmica, nós vamos fazer a amiodarona endovenosa durante 24 horas. Você faz uma dose de ataque, depois você vai impregnar nas primeiras 6 horas, né? Com 1 miligrama a hora e nas 18 horas subsequentes com 0,5 miligramas, tá? Normalmente isso vai ser suficiente para você fazer a cardioversão química da fibrilação atrial. Se esse paciente tiver um quadro de instabilidade hemodinâmica, com uma duração menor do que 48 horas, normalmente nós fazemos, tá, a cardioversão sincronizada com carga máxima de 200 joules, no caso do cardioversor desfibrilador bifásico. Após o momento em que esse paciente, seja pela cardioversão química, aonde previamente ele possuía uma estabilidade hemodinâmica, ou após a cardioversão elétrica sincronizada, precedida de uma pseudoanalgesia breve, onde você, após aplicar 200 joules, você consegue trazê-lo novamente, obter êxito com a cardioversão elétrica sincronizada, nós mantemos a amiodarona via oral, tá bom? Por pelo menos aí uns 2 a 3 meses, associado à anticoagulação, exatamente para não deixar que esse paciente ele desenvolva aí trombos que possam, por um motivo ou outro, se deslocarem e migrarem para a região encefálica, levando o paciente a desenvolver um quadro de um AVE isquêmico, né, de origem embólica. No caso
do paciente que vocês estão atendendo, se esse paciente desenvolver um quadro de fibrilação atrial, cuja duração, prestem bem atenção, tá? Cuja duração seja maior do que 48 horas, a probabilidade desse paciente, nesse tempo, nesse período, essas 48, 72, 96 horas que ele vai chegar para nós, no pronto atendimento, com essa sensação de taquicardia, e ao fazer o eletro nós identificamos uma fibrilação atrial, tá? Nós vamos ter o quê? Fazer o quê? Nós vamos ter duas opções. A primeira opção, quando o nosso serviço não dispor, tá, de um serviço de ecocardiograma transesofágico, preferencialmente, né, e a ausência desse ecocardiograma transesofágico ou transtorácico não nos permitir a exclusão, né, de visualização de um trombo pré-formado dentro do átrio esquerdo, nós vamos anticoagular esse paciente, tá? Com o uso aí ou de anticoagulantes orais, ou se o quadro clínico não permitir, com o uso de heparina subcutânea ou endovenosa em ambiente hospitalar, até que nós venhamos a atingir 2,5 vezes o valor do INR ou o tempo de ativação de protrombina, de forma que, uma vez atingido este valor, nós possamos fazer com calma, com tranquilidade, a cardioversão química ou a cardioversão elétrica desse paciente. Porém, se o nosso serviço dispuser de um ecocardiograma, preferencialmente esofágico ou transtorácico, e uma vez feito esse exame por um profissional habilitado, tá, em ecocardiografia, se realmente na hora que você está fazendo o eco, você não enxerga, não visualiza, não identifica a presença de trombos, mesmo que esse paciente não esteja anticoagulado e a FA tem uma duração superior a 48 horas, você está autorizado em fazer a cardioversão química ou a cardioversão elétrica sincronizada, que não vai ter risco, né, de, digamos assim, mobilizar esse trombo, né, que está lá no átrio, e ele seguir aí em direção à artéria cerebral média, por exemplo, fazer um AVC igual, tá? Aqui é uma imagem... Professor, Oi. eu fiquei na dúvida, no que você falou agora, faz a cardioversão química ou elétrica após essas 48 horas? A química, se quem está falando? A Anne. Ô, Anne, a química, a gente sempre vai fazer cardioversão química quando o paciente estiver estável, né? E a cardioversão elétrica quando ele estiver instável, tá? Entendeu? Qual foi a Ah, tá. dúvida? Não, é porque eu entendi que se eu tivesse falado que após essas 48 horas, mesmo que o paciente não tiver anticoagulado, faz a cardioversão elétrica, mas é química. Não, você pode fazer ambas, Ah, tá? tá. Presta atenção, igual está lá. O tratamento é antiarrítmico ou cardioversão elétrica sincronizada, tá? Nós podemos, quando a gente fala em antiarrítmico, o que o antiarrítmico ele faz? Ele faz exatamente a cardioversão o quê? Química, certo? Porque ele é uma droga, né? Quando a gente fala cardioversão, é trazer o ritmo de volta ao ritmo sinusal. Então, às vezes, vocês vão participar de congressos, de outras coisas, às vezes você vai ver que o palestrante fala cardioversão química, cardioversão elétrica. Quando ele está falando em cardioversão química, ele está se referindo ao uso de antiarrítmicos. E, conceitualmente, né, classicamente, toda vez que se fala de antiarrítmico ou de cardioversão química, subentende-se que o paciente encontra-se, pelo menos momentaneamente, em estabilidade hemodinâmica. Entendeu agora? Entendi, obrigada. Tá certo.
Bom, aqui é a imagem, então, de um ecocardiograma transesofágico. Olha aqui o transdutor entrando pelo esôfago, enxergando por detrás do coração, diretamente no átrio, tá? E se tiver uma imagem de um trombo aqui, por exemplo, onde eu estou passando a ponteira do meu mouse, ele seria uma imagem hiperecogênica, branca, por vezes aí, quando a imagem está em movimento, com uma certa mobilidade, né? Principalmente da região da cauda dele, tá bom? E aí, então, reforçando, mais do que 48 horas, na vigência, né? Quando você não tem, uma vez feito o ecocardiograma, quando você não tem trombo no interior desse coração, no interior principalmente desse átrio, o que nós vamos fazer? A cardioversão, seja essa cardioversão química ou elétrica, sem a necessidade de anticoagulação. Porém, se nós estivermos na mesma situação, aonde o paciente encontra-se com um quadro de uma fibrilação atrial acima de 48 horas de duração, onde ele tem estabilidade hemodinâmica, nós, sem a possibilidade de se fazer um ecocardiograma, nós vamos anticoagulá-lo. Após isso, fazemos a administração de antiarrítmicos, que significa cardioversão química. Ou, se ele estiver com instabilidade hemodinâmica, nós vamos proceder à cardioversão elétrica sincronizada, uma vez que esse paciente esteja, né, plenamente anticoagulado. Diante de tais fatos, nós podemos, com segurança, fazer uma ou outra opção na ausência de um ecocardiograma, tá bom? Aqui, normalmente, depois, né, só para a gente poder ter uma ideia aí, né, do que eu falei. Anticoagulação oral até 4 semanas, você atingir um IMR de 2 a 3 vezes o valor, sem a presença do eco transesofágico. Se você tem o eco transesofágico, tenha transesofágico, tá? Aí nós vamos, se não tiver trombo, você faz a cardioversão. Se tiver trombo, a gente anticoagula por 4 semanas e acrescentamos aí, depois, fazemos a cardioversão elétrica ou a cardioversão química desse paciente. Feito isso, tá? Feito todo esse processo de cardioversão e de anticoagulação e cardioversão, quando indicados, né? Trouxemos o paciente para um ritmo sinusal novamente, nós vamos aplicar, tá? Um score desse paciente antes de dar alta para ele, chama Chades-Vasque score, tá? Esse score ele vai ter uma pontuação máxima de 9, tá bom? Uma mínima de 1, aonde, tá? A partir de 3 pontos, nós precisamos manter esse paciente anticoagulado, tá? Nós vamos encaminhar ele para o cardiologista, nós vamos encaminhar ele, se ele for seu paciente, ele vai voltar no seu consultório, mas até o retorno ele tem que manter uma anticoagulação plena. Por quê? Porque ele pode desenvolver novamente um quadro de fibrilação e, se não tiver anticoagulado, ele tem o risco de desenvolver um acidente vascular cerebral isquêmico, do tipo embólico. A gente avalia principalmente a presença de insuficiência cardíaca, com disfunção de ventrículo esquerdo, a hipertensão, uma idade maior que 75 anos, tá certo? A presença prévia de diabetes mellitus, a presença prévia, aí, por exemplo, de um AVC, a presença de doença vascular periférica, tá certo? Uma idade aí já entre 65 e 74 anos, pontua 1 ponto, né? Isso, no caso, se for mulher, ganha-se mais 1 ponto. Então, você faz esse risco, somou acima de 3 pontos no Chades-Vasque, normalmente nós damos alta para esse paciente, né? Se possível, em ritmo sinusal, e tomando um anticoagulante oral, tá bom? O flutter atrial, basicamente, é uma fibrilação com uma ocorrência bem mais baixa, uma taquiarritmia com uma ocorrência bem mais baixa em relação à fibrilação atrial,
aparece muito pouco no pronto atendimento, e eu conversei com vocês na semana passada, né? A característica exatamente do Flutter é a presença de ondas F, né? Que são o traçado em forma de dente de serrote. Você lembra do serrote? Tirando aqui os R's, né? Vocês vão ver aqui basicamente que é aquele serrilhadinho, né? Que tem no instrumento, né? De corte de madeira. Ela também é uma taquicardia supraventricular, tá bom? E, normalmente, o mesmo raciocínio deve ser feito no que diz respeito à cardioversão química, que é igual a antiarrítmico, no caso da estabilidade hemodinâmica, usando preferencialmente amilodarona e verapamil, ou a cardioversão elétrica sincronizada, tá bom? Só que aqui, diferentemente da fibrilação atrial, você começa com cargas mais baixas, tá? No caso da fibrilação atrial, a cardioversão elétrica sincronizada, respeitados os momentos de 48 horas e a vigência ou não de anticoagulação. Nós vamos já aplicar um choque de 200 joules, que é o máximo no bifásico, né? E no caso do flutter atrial, tá? Nós vamos começar na vigência de uma instabilidade hemodinâmica, nós vamos aplicar um choque de 50 joules, que é o menor choque que tem. E já, normalmente, a gente consegue. A taquicardia da junção atrioventricular, a gente conversou já na semana passada, tá? Porém, eu quis, tá? Reforçar aqui, dado, depois da fibrilação atrial, ela ser uma das taquicardias mais comuns que nós temos no pronto atendimento, né? A taquicardia supraventricular paroxística, tá? Ela, normalmente, o paciente chega com uma sensação de morte iminente, pacientes com uma pele pegajosa, sudorê, sensação importante de palpitação, tá? Ela é de natureza supraventricular e a principal causa, o principal mecanismo que desencadeia essas taquissupras, né? Como vocês vão aprender a falar aí quando estiverem aí já exercendo plenamente a profissão de vocês, elas têm como causa o mecanismo de reentrada, que a gente pode ver aqui no slide em branco, aqui, né, no canto esquerdo do vídeo de vocês. Você tem um impulso elétrico gerado pelo nosso sino atrial, esse impulso ele desce, tá? Ele desce e vai se distribuir através do nó AV no ramo direito e no ramo esquerdo. Porém, existe um bloqueio, tá? Unidirecional, tá bom? Da geração e da condução desse impulso, fazendo com que ocorra uma dissociação desse impulso em determinada zona, em determinado local desse miocárdio, tá? Fazendo com que haja, digamos assim, uma perpetuação de um novo foco de automatismo, tá? Porque uma vez que esse impulso que estava descendo é bloqueado, se dispara um foco, né? Um foco de reentrada, um foco de automatismo ventricular que vai ter uma resposta maior que o impulso elétrico gerado anteriormente aqui em cima no nosso sino atrial. Com isso, o paciente vai desenvolver arritmias, taquiarritmias, com frequências acima de 150, 170 batimentos por minuto. Ele vai apresentar também, por ser supraventricular, um QRS estreito, tá? Rítmico, regular, tá bom? Com ausência de onda P. Então, diferentemente da fibrilação atrial, a taquicardia supraventricular paroxística, ela apresenta RR regular, ela apresenta QRS estreito, porém, e não apresenta onda P. A fibrilação atrial paroxística, ela apresenta RR irregular, tá certo?
apresenta QRS estreito e a ausência de onda P. E ambas apresentam frequências cardíacas com respostas ventriculares muito altas. Portanto, o que vai diferenciar uma de outra é exatamente a regularidade do complexo QRS, a regularidade do RR. Perfeito? Na maioria das vezes, a gente vai ter esse traçado, esse exemplo de traçado aqui na nossa monitorização do paciente. Vocês prestem atenção, né? O RR aqui em cima, ó, ele está regular, ele é um QRS estreito, olha, menor de que 0,08 segundos, ele não apresenta onda P, certo? E um distúrbio de repolarização importante, caracterizado por um aumento da amplitude da onda P. Na maioria das vezes, o tratamento disto aqui, na vigência de estabilidade hemodinâmica, nós vamos fazer a cardioversão química com antiarrítmicos, preferencialmente a amiodarona, tá bom? E na vigência de instabilidade hemodinâmica, tá? Paciente chocado, hipotenso, rebaixado, tempo de enchimento capilar prolongado, presença de cianose, queda de saturação, na maioria das vezes nós vamos fazer a cardioversão elétrica sincronizada, tá bom? Começando aí com 150 joules, podendo chegar aí até 200 joules. Não esquecendo que, previamente, nós fazemos a avisamos o paciente e fazemos a analgesia, tá? Então, assim, eu queria reforçar essa questão da taquissupa para vocês, que eu não tinha falado na aula passada. Nas taquicardias ventriculares, como nós vimos, né, anteriormente, presença de 3 ou mais complexos QRS alargados. Eu estou, assim, realmente reforçando essa aula, porque o tema arritmia, né, é um tema muito importante e muito prevalente. Com certeza, não resta a menor dúvida que todos vocês que forem trabalhar no começo de carreira, em pronto-socorro, em pronto atendimento, vocês vão se deparar com quadros de arritmia, tá? Então, as TVs mais graves, normalmente, né, elas sempre vão cursar aí com frequências cardíacas acima de 180 batimentos. A principal causa no nosso meio, né, são as taquicardias ventriculares. Elas são originadas como consequência de alterações ocasionadas por quadros de insuficiência coronariana e miocardiopatia dilatada, principalmente a chagásica. Elas podem ser monomórficas ou polimórficas, e lembrando que a principal diferenciação dela em relação às taquicardias supraventriculares é que estas possuem um QRS alargado, com uma duração maior do que 0,12 segundos, tá bom? Isso aí é uma das principais características dessas taquicardias, tá? Aqui um exemplo para vocês verem, né, de uma taquicardia monomórfica, porque, conforme falei na aula anterior, morfologia única. Olha aqui, por exemplo, o V5, o V4 desse paciente, tá? Olhem para vocês verem aqui, olha, aqui em D3, por exemplo, dá para ver bem. Olha a duração que a gente tem do QRS aqui. Quer dizer, um QRS aí acima de 0,25, 0,3 segundos, né? Quer dizer, são QRS bem alargados. Sempre que vocês estiverem diante de uma taquicardia ventricular, coloca o gato em cima do telhado, porque isso aqui pode deteriorar para o quadro de uma fibrilação ventricular sem pulso e esse paciente entrar num quadro de parada cardiorrespiratória. Portanto, a atuação, né, nossa, enquanto emergencista, tem que ser uma atuação incisiva, correta e rápida, exatamente para a gente trazer esse paciente de volta ao ritmo sinusal. A causa, isso aí nós vamos pesquisar depois, quando ele for para a UTI, quando ele for para a unidade coronariana,
quando ele for para angiografia, para cintilografia, mas, enfim, façamos a reversão disso. No caso da estabilidade hemodinâmica, onde o paciente tolera bem, nós podemos fazer a cardioversão química, na maioria das vezes, né? Nós vamos usar a velha e boa amiodarona, tá? A gente faz uma dose de ataque, 150 a 300 miligramas, e depois nós fazemos a impregnação por 24 horas. Se não responsiva à amiodarona, nós podemos utilizar a lidocaína, tá? No caso, a lidocaína, um ataque de 1 a 1 miligrama por quilo, lembrando que essa lidocaína, né, que é o anestésio, vocês já conhecem, deve ser a apresentação que não contém vasoconstrictor, tá bom? E uma vez refratário a isso, a gente parte para a cardioversão elétrica sincronizada, tá bom? Por que sincronizada? Existe aonde se sincronizar a energia, existe complexo QRS, por mais bizarro que ele seja, tá certo? Uma das características também que a TV pode apresentar, tá certo? Na sua expressão polimórfica, ou seja, de várias morfologias, é a torsade de Puan, que eu falei na semana passada. A torsade de Puan, um detalhe importante para relembrar, eu não falei na aula da semana passada, a primeira escolha para o tratamento é a sulfatação, é a utilização de sulfato de magnésio. Normalmente nós damos aí de dose de ataque 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio, tá bom? Uma duração aí de 5 a 20 minutos. Podemos fazer mais 2 gramas após 15 minutos, tá? E depois podemos deixar aí uma infusão contínua por 24 a 48 horas, com monitorização dos níveis séricos de magnésio, tá? Em 24 ou 48 horas. Lembrando que a torsade de Puan, ela, na maioria das vezes, é desencadeada por uso de drogas, onde existe um prolongamento do intervalo QT, tá? Ele vai prolongando, passa aí de 0,45, 0,50, 0,55, e aí o paciente entra em um quadro de taquicardia reticular, tá bom? As principais drogas que causam aí, no dia a dia quadros de aumento do intervalo QT, alguns antibióticos da classe das fluoroquinolonas, por exemplo, a ciprofloxacina, a levofloxacina, tá? São exemplos aí marcantes. Antidepressivos tricíclicos ou quadricíclicos, né? Nortriptilina, amitriptilina e assim sucessivamente. Alguns antiepiléticos, bloqueadores aí de canal de sódio, como a carbamazepina, tá bom? E algumas drogas antiarrítmicas, né? Excesso aí, por exemplo, da própria amiodarona, de bloqueadores de canal de cálcio. O uso inadequado, normalmente, dessas drogas pode levar a um prolongamento do intervalo QT. E uma que ficou aí muito em voga há um ano atrás é exatamente o antimalárico, a hidroxicloroquina, né, a quinina, que, né, todos têm conhecimento, era uma das possíveis consequências que podia o paciente que ingerisse desenvolver, né, que era o intervalo QT, que eram as alterações cardiológicas. Bom, na maioria das vezes também na taquicardia reticular polimórfica, né, multifocal, a cardioversão sincronizada. Normalmente esse paciente, você vê que o ritmo que a gente tem aqui, ó, já é um QRS está alargando muito, o risco dele fazer uma fibrilação ventricular grosseira e fina e depois uma PCR é muito grande. Então, normalmente esse paciente sempre ele vai chegar com uma TV polimórfica, ele chega em quadros de instabilidade hemodinâmica e normalmente a gente vai ter que fazer a cardioversão, além de corrigir, né, alterações subjacentes,
como desequilíbrios ácido-básicos hidroeletrolíticos, né? Quadros infecciosos importantes e choque circulatório. Aquela que era uma taquicardia ventricular polimórfica, olha aqui, ó, por isso que eu estou falando, evoluiu para uma fibrilação ventricular, onde realmente a gente perde, né, qualquer tipo de ritmicidade. Aqui nós ainda observamos um pouco de ritmo, tá certo? Se a gente vê pelos complexos QRS. Agora, já na fibrilação, se alargou tanto que a gente não tem, né? O ritmo, ele encontra-se totalmente desorganizado. Ele é multifocal. São automatismos distribuídos praticamente por todo o ventrículo, tá? Na maioria das vezes, esse paciente já se encontra sem pulso. E, relembrando lá a RCCP, o que nós vamos fazer? Nós vamos chocar esse paciente, nós vamos desfibrilar, tá? Esse paciente. Nós não vamos cardioverter sincronizadamente, porque não tem aonde sincronizar aqui, tá? Nós vamos imprimir um choque único na sua amplitude máxima, no bifásico 200 joules, no monofásico 360 joules, de forma que a gente faça uma parada nesse ritmo caótico e desorganizado e o nó sinusal assuma o ritmo. Essa é a nossa intenção, né? Nem sempre a gente consegue isso, tá bom? Mas o tratamento é basicamente isso. Então, o que eu tinha que reforçar em relação às taquiarritmias era isso, tá, gente? Só reforçar mesmo alguns conceitos em relação aí à fibrilação atrial aguda, em relação à taquicardia supraventricular paroxística aguda, tá certo? E em relação aí a PV e FV. E a gente entra, né? Isso já é um conteúdo menor, bem menor, que são as bradiarritmias. Basicamente, o que eu quero que vocês saibam no contexto da urgência, no contexto da emergência. E que isso fique bem claro, tá? Às vezes eu falo algumas coisas aqui, por vezes, pode parecer muito simplista, tá? Mas eu tento passar a minha experiência para vocês, né, desses 20 e tantos anos aí, de pronto-socorro, de urgência, de UTI, aquilo que é mais prevalente, tá? Os detalhes, as patologias mais exóticas, as subvariantes, por exemplo, das bradiarritmias que existem, vocês vão estudar um pouco na graduação e depois na especialização de vocês, se forem cardiologistas, tá? Existem inúmeras, tá bom? Oh, mas o professor só fala dela. Eu só falei, por exemplo, da bradicinusal, da parada sinusal, do bloqueio sinoatrial e dos bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo e terceiro graus, porque é isso que vai aparecer no pronto-socorro para vocês, tá? É isso que vocês vão ter que saber tratar. E tratar bem tratado, com qualidade, com eficiência e conhecimento, acima de tudo, né? Para a gente não perder paciente aí, como a gente tem visto diuturnamente, tá bom? Então, dentre as arritmias, no seu capítulo de bradiarritmias, né? Frequência cardíaca menor de 50 batimentos por minuto, nós vamos aí dar uma ênfase especial para bradicinusal, parada sinusal, bloqueio sinoatrial e BAV de primeiro, segundo e terceiro. A bradicardia sinusal, gente. A bradicardia sinusal, normalmente, tá? Ela é benigna. Na maioria das vezes, o paciente ele vai ter um ritmo sinusal. Olha aqui, ó. Olha a onda P. Ó, onda Q, complexo QRS. Tem até um estudo de repolarização aqui, né? Onda P invertida. Ela não está acompanhando a polaridade do QRS, tá? Normalmente varia entre 35 a 50 batimentos por minuto. Relembrando, né? 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, com 3 aqui, 63, com mais 2 aqui,
65. 1.500 dividido por 65, você vai ter o valor da frequência desse traçado eletrocardiográfico. Na maioria das vezes, os pacientes são assintomáticos, tá? Existe um mecanismo adaptativo, principalmente os atletas, tá certo? Algumas drogas, principalmente o uso contínuo de digital e de beta-bloqueador, vai ocasionar essa bradicardia sinusal, tá? Se o paciente chega para você no pronto-socorro de forma sintomática, você tem que tentar identificar o tipo de bradiarritmia e tratar a causa desencadeante, tá? Se esse paciente estiver extremamente sintomático, né, e com instabilidade, na maioria das vezes você vai fazer o quê? Você vai atropinizar esse paciente para aumentar a frequência cardíaca, tá? E instalar provisoriamente o marca-passo transcutâneo, né? Que na maioria das vezes vem acoplado junto ao seu aparelho de cardioversão e desfibrilação, tá bom? Então, essa é a bradicardia sinusal, tá? Já no caso da parada sinusal, o próprio nome diz parada sinusal. Olha aqui, você está vindo. Frequência aqui 70, 75, tá? Despolarizou o QRS, está repolarizando aqui, fez uma parada. Olha só a pausa que ele faz. Tá? Ele faz a pausa e aí vem e desenvolve uma onda P, um complexo QRS. Isso aqui é muito comum também, o paciente chega para vocês, tá certo? No pronto-socorro, dizendo que está sentindo o coração falhar. Exatamente essa expressão, doutor, eu estou sentindo meu coração falhar, é exatamente a parada sinusal, tá? E aí, se você fizer uma média pela outra, entre os RRs, tá certo? Você vai ver que esse paciente vai ter aí um quadro aí de uma frequência cardíaca, normalmente aí abaixo de 40, 45 batimentos por minuto. Essa pausa, ela pode chegar a ser até, tá, acima de 3 segundos, quando ela se torna extremamente sintomática, tá bom? Na maioria das vezes, idosos, pacientes portadores de doença do nó sinusal, pacientes com quadros importantes aí de hipomagnesemia, de hipocalemia, hipocalcemia, tá? Ou hipercalcemia, hipercalemia, podem desencadear quadros de parada sinusal, tá bom? O tratamento, gente, claro, se ele estiver muito sintomático, se ele estiver instável, você não vai mandar esse paciente para casa, você vai deixar ele em observação por pelo menos 24 horas, fazer toda uma rotina laboratorial, ver aí as principais funções hepáticas e renais, checar o equilíbrio do ácido básico, checar os distúrbios eletrolíticos, corrigir quadros de desidratação, ou até mesmo de hipervolemia, tá bom? E para a sintomatologia cardíaca, a mesma atitude, né, que seria a atropinização ou a instalação do marca-passo transcutâneo, né? E depois transferir esse paciente para a UTI e instalar o marca-passo transvenoso, como nós vamos ver aqui para frente. Tá bom? Então, uma vez visto bradicardia sinusal, parada sinusal, nós vamos para o bloqueio sinoatrial. Tá? O bloqueio sinoatrial, o que vem a ser o bloqueio sinoatrial? Ele lembra muito, olha aqui embaixo, ó, olha aqui. Tá vendo? Ele lembra muito a parada sinusal, tá? Mas o que caracteriza o bloqueio sinoatrial? Ele é caracterizado pela interrupção intermitente. Olha aqui. Olha aqui embaixo, abaixo desse, onde está minha ponteira. Tá, ó, caracterizado pela interrupção intermitente da condição sinoatrial. Olha, conduz, pausa. Conduz, pausa. Conduz, pausa.
Conduz, conduz, pausa. Conduz, 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 pausa. Tá certo? Então, o que acontece? Quando ele faz essa pausa, tá? Ela tem essa interrupção porque aqui, olha, na parada sinusal, tá certo? Você tem, eventualmente, tá? Situações onde você tem uma ausência de atividade atrial. Mas você vê que depois ela precede com QRS normais. No caso do bloqueio sinoatrial, você vai ter a interrupção intermitente e com ausência, por um período, aí é variável, né, de segundos, com ausência de complexos QRS. Tá? Ou seja, seria assim, digamos, uma parada sinusal mais bem elaborada. Normalmente, tá? Normalmente, esse paciente, ele tem como causa do bloqueio sinoatrial as mesmas causas das bradicardias anteriores, tá bom? E o tratamento é buscar a causa, tratar a causa e a sintomatologia. Vocês vão ver que bradicardia, gente, bradiarritmia, diferentemente das taquiarritmias, a gente tem vários antiarrítmicos, né? Em termos de droga, basicamente é o quê? É o uso da atropina para aumentar a frequência cardíaca, seja de modo transitório ou um pouco mais duradouro, dependendo da infusão que você tiver de concentração de atropina, tá? E a instalação do marca-passo, seja ele transcutâneo, ou transvenoso, ou permanente, tá bom? E chegando agora, para finalizar as bradiarritmias, tá? Digamos assim, ao pole position das bradiarritmias, são os bloqueios atrioventriculares. Isso que vocês têm que saber, tá? BAV de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Aí, começando pelo bloqueio ventricular de primeiro grau. Olha o traçado dele aqui embaixo. O que eu tenho aqui, gente? Onda P, complexo QRS, onda T. Onda P, complexo QRS, onda T. O que caracteriza? Primeiro, uma bradicardia, né? Se a gente dividir aqui no número de quadradinhos, nós vamos ver que esse paciente ele tem uma frequência menor que 50 batimentos. O que mais que vocês estão observando aqui? Quando a gente estudou eletro, eu falei para vocês, a gente tem que medir os intervalos, PR, intervalo QT, duração de QRS. Nós vamos ver aqui, vamos pegar esse aqui. Olha o QRS, olha o intervalo PR desse paciente. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadradinho 0,04, certo? 5 vezes 4, 20. 0,2 segundos. Qual que é o normal para o intervalo PR? Até 0,16. Ou seja, esse intervalo PR desse paciente, ele está o quê? Aumentado. Porém, você vê que ele mantém a mesma distância para todos os complexos RS gerados. Consequentemente, o que caracteriza, então, o BAV de primeiro grau? É decorrente de uma falha ou atraso na condução do impulso do átrio para os ventrículos. Olha aqui, ó. Olha o espaço que o impulso tem que percorrer. Ele é grande, tá? Ele tem um intervalo PR aumentado, porém fixo. Ele não vai aumentando, tá certo? E na maioria das vezes, esse paciente possui esse BAV, né, esse bloqueio atrioventricular, mas ele chega para ser examinado por algum motivo, você vai fazer a ausculta cardiológica, você vê que
a frequência cardíaca está diminuída, ou você está monitorizando, vê que ele tem uma frequência de 50, 45, você faz o eletrocardiograma, você vai observar um intervalo PR acima de 0,16, com intervalo fixo, tá certo? Sem alargamento, e o paciente está totalmente assintomático. Na maioria das vezes, o BAV de primeiro grau, ele é decorrente ou é consequência de uso de determinadas drogas, principalmente os beta-bloqueadores, que a gente utiliza, por exemplo, para o tratamento de uma insuficiência cardíaca, né, os seletivos, ou como adjuvantes no tratamento aí de quadros de hipertensão arterial, ou até mesmo de taquiarritmias, tá bom? Então, BAV de primeiro grau, frequência baixa, aumento do intervalo PR, porém, duração desse PR é explicitado por uma duração fixa, tá bom? Aí nós vamos para o BAV de segundo grau. Aí a coisa começa a enrolar um pouquinho mais, tá? No BAV de segundo grau, nós vamos ter dois tipos. O BAV de segundo grau MOPS tipo 1 e MOPS tipo 2. Tá? O que vem a ser um MOPS tipo 1? Esse paciente, isso é muito importante, hein? Fazer essa identificação. O paciente ele apresenta uma bradicardia, por vezes sintomática, ele chega com quadro de pré-síncope, de hipotensão, escurecimento visual, às vezes algo confuso, tá bom? Você traça um eletrocardiograma de 12 derivações, o que você vai observar? Confirma a bradicardia desse paciente, tá bom? E é quando você começa a avaliar, vai aí uma dica, toda vez que vocês estiverem diante de um eletrocardiograma que exibe uma bradicardia sinusal, tá? Sempre procurem avaliar a onda P e o intervalo PR, tá? Porque normalmente os problemas vão estar localizados ali, tá certo? Aí, na hora que você faz o eletrocardiograma de 12 derivações desse paciente, você começa a observar que o intervalo PR ele vai aumentando progressivamente. Ele começa ali com 0,16, 0,18, 0,20, 0,22, por exemplo. De repente, ele bloqueia. Ele dissocia o átrio do ventrículo. Aí ele faz o que a gente chama de fenômeno de Wengenbach. Isso é questão de prova, tá? Ele faz o fenômeno de Wengenbach, tá bom? E isso cai muito em residência também, certo? O fenômeno de Wengenbach, então, ele é traduzido pelo progressivo alongamento do intervalo PR sobre sucessivos QRS, tá certo? Até o bloqueio completo. Nós vamos ver um eletro disso. Normalmente, a gente, diante de uma situação dessa, esse paciente tem que estar monitorizado, acesso pego, oxigênio se necessário, coleta de exames de rotina, tá? Normalmente, você vai fazer a atropinização desse paciente, a dose de 0,04 miligrama por quilo, tá? Que pode ser repetido 1, 2, 3 vezes. Se esse paciente, mesmo na vigência da atropinização, ele não resolver a situação dele, ele continuar instável, a gente tem que pensar aí na instalação de um marca-passo transcutâneo e, posteriormente, depois, um transvenoso. Olha aqui. Olha o fenômeno de Wengenbach. Olha. Primeiro PR. 300. Segundo PR. 352. Olha como que aumentou aqui, ó. Olha o intervalo PR aqui, nessa primeira setinha. Vocês estão enxergando a minha ponteira, né? Vocês enxergam? Sim. Sim. Porque senão, às vezes, eu estou explicando, achando que vocês estão entendendo, vocês não estão vendo ela. Ó, aqui é a primeira seta. Olha que o PR
desse paciente. Visualmente, a gente já nota. Olha o segundo PR. Tá? Olha o terceiro PR. Olha para quanto que foi. 420 milissegundos. Ó. Olha a duração disso. Quer dizer, começou com 300, 322, 352, uma coisa assim. Meu slide está ruim. 420. O que aconteceu? Dissociou. Bloqueou. Uma presença, quando a gente fala que ele bloqueou, é a presença de uma onda P dissociada do complexo QRS posterior. Olha aqui. Está vendo? Então, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Fenômeno de Wenckebach. Tá? Portanto, diante disso, nós estamos diante de um BAV, bloqueio atrioventricular, uma bradicardia sinusal, porque tem onda P, bradicardia porque olha o tamanho de um R para o outro. Ó. Frequência aqui de 35, 30 batimentos por minuto, mais ou menos. Se a gente for contar os quadradinhos, tá certo? Tá onde? Como eu disse, dei a dica para vocês. Diante de uma bradicardia sinusal, procura e interpreta o PR e a onda P. Você vê que está tendo um aumento progressivo. Diferente do BAV de primeiro grau. No BAV de primeiro grau, isso aqui nunca vai acontecer. Ele nunca vai bloquear, nunca vai fazer o Wenckebach. Por quê? Porque o intervalo PR, apesar de ser alargado, ele é fixo. A duração ela é fixa. Tá? E aí, se não bastasse, no BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, nós vamos ter um MOBS tipo 2. E aqui lembrando, né? A gente tentar reverter isso aqui, melhorar a sintomatologia do doente, buscar a causa que levou à doença. São inúmeras complicações, infarto, drogas, tá? Quadros infecciosos, desequilíbrios ácido-básicos, eletrolíticos, tá? Atropinizar e, de repente, colocar um marca-passo, se não obter estabilidade. Uma fonte geradora externa. Tá? Agora, se esse paciente ele apresenta isso, tá? Ele vai apresentar uma bradicardia sinusal, um intervalo PR alargado, porém, o que acontece? Qual é a diferença que vocês estão notando? Olha, vou dar a dica aqui embaixo. Ó, PR, de repente, cadê o QRS? Ele bloqueou. Olha a presença aqui da onda P. Olha o espaço de um para outro. Caracterizou aí uma bradicardia, uma bradiarritmia. Esse tipo de bloqueio é o segundo tipo do BAV de segundo grau, denominado de MOBS tipo 2. Portanto, BAV de segundo grau, ele pode ser caracterizado em MOBS tipo 1 e MOBS tipo 2. O MOBS tipo 1, você tem uma bradicardia sinusal, onde você vai ter um aumento, um alargamento progressivo do complexo QRS até o momento do bloqueio, que é denominado de fenômeno de Wenckebach. Tá? No caso do BAV de segundo grau, MOBS tipo 2, tá? O que acontece? Você tem um PR alargado ou não, você tem um paciente apresentando uma bradicardia, ele tem um ritmo normal, de repente ele bloqueia de uma vez. Ele dissocia completamente o átrio do ventrículo. Tá? Portanto, o tratamento, o que vai diferenciar o MOBS tipo 1 do tipo 2, além do ponto de vista de traçado eletrocardiográfico, tá? É exatamente o quê? No caso do tipo 2, você concorda comigo
Esse paciente aqui está andando na rua. Ele está indo muito bem, feliz e contente. De repente, ele bloqueia. Uma hora para outra. Mas se ele está dirigindo um ônibus, ele está pilotando um avião, entendeu? Então, a presença de um BAV identificado, segundo grau, no pronto atendimento, tá? Na versão móveis tipo 2, é indicação imediata, tá? De marca-passo transvenoso, nem transcutâneo. Se você não tiver o transvenoso, bota o transcutâneo, mas já transfere ele para um local onde tem o transvenoso. Porque esse paciente vai bloquear e ele pode evoluir de um bloqueio BAV de segundo grau. Aqui ele recuperou, tá vendo? Ó, o nosso sinusal recuperou o marca-passo fisiológico. Mas ele pode, às vezes, não recuperar e se manter, entre aspas, eternamente dissociado, tá? Quer dizer, se tem uma dissociação completa, que caracteriza quem? Caracteriza um BAV de terceiro grau, tá? Então, assim, quando vocês estiverem estudando, olha, uma sugestão. Quando acabar a aula hoje, se tiver tempo, dá uma olhada em bloqueio atrioventricular de primeiro, segundo e terceiro grau, para isso ficar bem fresquinho, bem definido na mente de vocês. Aí esse paciente ele pode, de repente, chegar com instabilidade hemodinâmica para você, sincopado, sudoreico, confuso, às vezes cianótico, tá? Você faz o eletro e você vai observar o quê? Uma interrupção completa da condução do impulso atrioventricular. Essa interrupção ela é caracterizada exatamente pela dissociação de átrio e ventrículo, né? De onda P e de complexo QRS. Você vai ter, às vezes, ondas P com uma frequência maior do que a frequência ventricular. Tá? Por isso que aí não deixa o ventrículo assumir. A gente sabe, né? Como um mecanismo de redundância, segurança fisiológica, se falha o sinusal, o ventricular assume uma frequência mais baixa, mas assume. Mas aqui o nosso sinusal continua, porém ele está dissociado em uma frequência maior. Então ele não deixa, às vezes, o ventrículo assumir. Tá? E na maioria das vezes, as principais causas são as intoxicações medicamentosas, na vigência de quadros de insuficiência renal crônica, principalmente o uso excessivo de antiarrítmicos e de digitais, tá certo? E o tratamento, na maioria das vezes, mediante, vocês fizeram um traçado eletrocardiográfico e observaram a presença de um bloqueio de BAV de terceiro grau, tá? Que é caracterizado exatamente pela dissociação entre onda P e complexo QRS, a indicação é marcar passo definitivo. Tá bom? Você passa o temporário, estabiliza o doente, tá bom? E uma vez estabilizado, ele vai para a cirurgia de implante de marca-passo definitivo. Olha aqui um exemplo de BAV de terceiro grau. Olha a bradicardia, né? Você vê a distância entre um QRS e outro. Olha, você vê QRS, apareceu aqui uma onda P dissociada, tá? QRS, aqui onda P, aqui uma outra onda P. Olha para você ver, se você pegar, olha a ponteria. Você pega a frequência aqui, ó, do átrio, ó, vamos contar os quadradinhos aqui, dividir isso aqui por 1.500, você vê que essa distância aqui, entre cada onda P, é bem menor, olha a distância entre cada onda R. Então, você vê que existe uma dissociação. A P aqui, por exemplo, ela está batendo em 100 batimentos por minuto e o RR aqui está em 30. Estou chutando, tá, gente? Não estou calculando, visualmente aqui, só para poder identificar. Você tem uma dissociação completa. Olha aqui.
da condição atrial e ventricular, olha, onda P, outra onda P, depois vem o QRS, tá? Na maioria das vezes, tanto a onda P e o intervalo PR, morfologicamente, eles são normais, tá? O que acontece é realmente a dissociação de um ou de outro. Quando você tem aí o pacemaker ventricular, quando o marca-passo se torna ventricular, você vê que alarga o QRS, tá? Ele fica maior do que 0,12, e na maioria das vezes o paciente chega para você com uma frequência entre 30 a 60 ciclos por minuto, tá bom? Então, essa é a característica do BAV de terceiro grau. E isso encerra, né, a nossa temporada de arritmias. Aqui, um pacemaker transcutâneo, a mesma posição praticamente das PAS, né, do marca-passo. Aqui, um transvenoso, onde nós obtemos um acesso subclávia direita ou jugular direita, um acesso profundo. Nós inserimos o eletrodo e o fixamos na parede do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, tá certo? E aqui nós fazemos a sincronização, colocamos a frequência, a duração, a voltagem e a amplitude necessárias, tá? Aqui é um raio-x de um paciente já com o marca-passo transvenoso unicameral, tá bom? Já implantado, tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Em relação às taquicardias e às bradiarritmias. Espero que vocês tenham tirado bom proveito. Como eu disse, né, eu realmente dei ênfase naquilo que é mais comum na sala de emergência e fico aí à disposição para eventuais dúvidas.